O cristianismo é um só. A mensagem de Deus para a humanidade é uma apenas: a lei de amor. E chegou à humanidade por intermédios de muitos mensageiros divinos, tendo seu ápice em Jesus, nosso mestre e guia. Ezequiel, Malaquias, Elias, Abraão, Moisés, Jesus, Kardec e todos os grandes avatares da humanidade vieram à Terra com o objetivo de trazer a mensagem divina ao homem, conforme a condição de entendimento da humanidade à época. Conquanto cada um tenha trazido a parte da verdade divina, todos juntos são a representação do amor do Criador. Assim como eles, cada um de nós tem a sua tarefa para com a humanidade, que é reformar-se e trabalhar pelo bem do seu próximo. Amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo. Conhecendo o Espiritismo. Centro Espírita Online Casa de Jesus, a morada de todos os corações. A vida toda, como espíritas, lemos páginas e páginas sobre a vida do outro lado. O intercâmbio, o sentir, o saber. Relatos de evolução de teleconferência entre os dois planos. Agora é chegada a nossa hora. Hoje, através dessas mídias que estamos nesse momento, podemos vivenciar o ensinamento, o amor sem fronteiras. Hoje somos aqueles cristãos que levam o Evangelho, mas sem precisar adentrar arenas de pedras e nem mesmo navios que irão navegar por mares nunca dantes navegados. Esses mares agora são outros. Jesus nos chama a navegar pelas ondas binárias da internet. São invisíveis aos nossos olhos materiais. Agora chegamos em lugares que nem imaginamos. As casas espíritas estão em cada lar que o Evangelho adentra. Mais do que nunca, o cristianismo está por toda parte. O amor está em todo lugar. Iremos, caminhando, navegando, estudando, aprendendo através do nosso falar, do nosso sentir e do nosso agir, onde quer que estejamos. Vivenciar esse momento é de muita responsabilidade e a construção é nossa. E a verdade é que tudo isso é só o começo. O Evangelho sem fronteiras. Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao projeto Palestras Públicas Evangelho Sem Fronteiras, uma iniciativa do Centro Espírita Online Casa de Jesus. É com muita alegria que nós recebemos todos vocês nessa morada de todos os corações. Hoje, nós vamos receber nosso amigo trabalhador, Edmir Garcia, para que possamos elevar os nossos pensamentos e os nossos sentimentos na vida do Mestre Jesus. Mas antes, quero convidar todos vocês para que elevemos os nossos pensamentos por meio da prece. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade.
Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Edmir Garcia é professor, psicopedagogo, espírita desde a infância. Desde os 13 anos de idade, faz palestras nas casas espíritas. Hoje, presidente de uma casa espírita e diretor em uma USE e ainda presidente em outra USE, na cidade de Bebedouro e Ribeirão Preto. É com muita alegria que nós agora recebemos você, Edmir, e lhe agradecemos pela oportunidade de estarmos te ouvindo. Olá, amigos, amigas espíritas. Agradecemos muito a oportunidade que o Centro Espírita Online Casa de Jesus nos proporciona para compartilharmos alguns dos nossos ensinamentos que recebemos também, e estamos muito felizes de estar aqui neste dia. Eu começo explicando que a escolha do tema Educação Espírita se deu porque nos anos de 1999 e 2000, nós tivemos aqui no estado de São Paulo o curso de formação de educadores espíritas. Durante um ano, nós nos reuníamos num final de semana, todos os meses, ou seja, foram 12 encontros, e neste final de semana, normalmente 2 dias ali, às vezes com feriado ficava prolongado, 3 dias, nós estudávamos o tema Educação Espírita. E daí, muitos livros, muitas apostilas, muitos temas de congresso, muitas palestras, seminários nasceram desses estudos. Eram educadores do Brasil inteiro, aproximadamente 120 educadores que se reuniram. Eu estava entre eles. Então, dizendo isso, eu justifico toda ligação até que eu tenho com esse tema há quase 3 décadas. Começo lembrando uma história contada por Vinícius no livro Em Torno do Mestre. Vinícius conta que na Grécia Antiga havia um famoso legislador, um sábio chamado Licurgo. E Licurgo, como os sábios da antiguidade, falava de todos os assuntos, o conhecimento acumulado não era tão grande assim, e pediram que ele falasse sobre o tema educação. Ele então aceitou e pediu 1 ano para preparar a palestra. As pessoas acharam estranho, porque ele tinha condições de falar naquele mesmo instante, mas aceitaram, e 1 ano depois, ávidas para saber o que ele tinha a oferecer, estavam lotando um teatro grego, aqueles típicos teatros semicirculares, e quando Licurgo chegou, ele estava acompanhado por 4 ajudantes que carregavam caixas cobertas por tecido, e as pessoas não sabiam do que se tratava. Foi então chamado à tribuna, e antes de começar a falar, ele fez um gesto, e da primeira caixa que foi descoberta e aberta, saiu correndo uma lebre. Um outro gesto foi feito, e da segunda caixa saiu correndo um cão de caça. O cão alcançou a lebre e a matou diante do público. As pessoas ficaram aterrorizadas, porque tinham saído de casa para assistir uma palestra sobre educação e, de repente, estavam diante de um espetáculo dantesco como aquele. Ele pediu que o animal fosse preso, fez um terceiro sinal
e a terceira caixa foi aberta, de onde saiu uma outra lebre. Um quarto e último sinal foi feito, e da última caixa saiu um outro cachorro, praticamente idêntico ao primeiro que havia sido preso, e correu atrás da lebre. Todos já ficaram temerosos do que aconteceria novamente. Mas o segundo cão começou a brincar alegremente com a segunda lebre. Ele então pediu que os animais fossem presos e aí sim se dirigiu ao público dizendo: eu pedi 1 ano para preparar a palestra, porque na verdade eu precisava preparar os animais. O primeiro e o segundo cão, eles são irmãos da mesma cria e foram alimentados exatamente da mesma forma. A única diferença entre eles é que o primeiro cão não recebeu nenhum tipo de educação e o segundo foi educado. Se a educação é capaz de transformar um animal de um ser violento num ser amável, como vocês viram, imagine o que ela não será capaz de fazer conosco, seres humanos, quando nós entendermos o verdadeiro significado do que é educação. Bom, seguindo 800 anos a mais desta história, que aconteceu, portanto, há 2.800 anos atrás, chegamos na época em que o Mestre Jesus esteve encarnado. E quando ele estava encarnado, muitos títulos eram atribuídos a ele. Pessoas diziam que ele era bom, ele recusava esse título e dizia: bom é o Pai. Dizia que ele era um doutor da lei, ele também dizia: não, os doutores da lei são aqueles que estão nas sinagogas, nos templos. O único título que Jesus aceitava era o título de mestre, deixando claro qual era o papel dele diante da humanidade. Passam-se mais 19 séculos, praticamente, e nós temos a codificação da doutrina espírita. Hippolyte Léon Denisard Rivel era um pedagogo, discípulo de Pestalozzi, um dos maiores pedagogos da época. E foi ele que capitaneou, chefiou a equipe de espíritos encarnados e desencarnados na codificação da doutrina espírita. Então, pensando na história de Licurgo, pensando em Jesus aceitar apenas o título de mestre e pensando que o nosso codificador era, por excelência, um educador, isso nos remete à importância do tema para nós espíritas. Mas qual tipo de educação? Porque, afinal de contas, todos nós recebemos educação, transmitimos processos educativos. E qual é a educação do ponto de vista espírita? Quais são os princípios espíritas que norteiam a educação? Bom, a educação tradicional, ela, pode-se dizer, tem 3 verbos que são muito utilizados. Ela nos condiciona. Então, através da repetição, nós somos condicionados a fazer coisas. Os que foram alfabetizados há mais tempo, como é o meu caso, eles aprendiam muito através da repetição. Era um método muito mais utilizado até no passado. E tem uma piadinha no meio educacional que o menino, o aluno, falava cabeu. E a professora então falou: olha, não é cabeu, é coube. Você vai pegar uma folha e vai escrever 100 vezes a palavra coube para você aprender. Ele então fez a tarefa, entregou, e quando a professora foi corrigir, ela falou: olha, tudo bem, mas o problema é que você só escreveu 80 vezes. Por quê? E aí ele respondeu: porque não cabeu, professor. Ou seja, a repetição pura e simples não resolve. Um outro verbo da educação tradicional é que ela deposita informações. Aliás, essa é uma expressão de um educador brasileiro, Paulo Freire, Concepção Bancária de Educação, né, que diz que é como se a cabeça dos aprendizes, né, fossem cofrinhos e o livro, o palestrante, o professor, os pais, são pessoas que estão depositando conhecimento ali. E o dia do vestibular, do concurso e outras situações da vida é o dia do saque, né, que nós vamos sacar aquelas informações. E também a educação tradicional, materialista, ela visa nos adequar ao meio que nós vivemos, seja o país, seja a época, ou seja, somos condicionados, recebemos informações como se fossem depósitos
e devemos nos adequar. Mas a educação do espírito imortal não é assim. São outros 3 verbos, não é? Ela visa o quê? A educação espírita? Transformar. Né? Nós não podemos ficar presos aos atavismos, até de encarnações anteriores, ou até dessa, onde nós só mudamos o nome, trocamos os deuses de quando éramos politeístas pelos santos de outras religiões, por espíritos protetores agora. Isso são atavismos que não modificam o nosso pensamento. Temos que nos ver como agentes da nossa própria história. Então, a ideia é transformação. Um outro verbo muito importante é que a educação espírita, ela desperta. Quando pegamos o Livro dos Espíritos, nós vamos ver que todos fomos criados simples e ignorantes e caminhamos inexoravelmente para a perfeição. Todos nós saímos, né, da mesma condição e nos tornaremos um dia espíritos puros. Mas quando fomos criados simples e ignorantes, já trazíamos o germe da perfeição. Então, cabe ao processo educacional despertar em nós aquilo que já está implantado, como uma semente que está ali adormecida e precisa ser despertada. E o outro verbo é conscientizar. A educação do espírito imortal visa nos conscientizar do nosso papel perante o Criador, perante o próximo, perante nós mesmos, perante o planeta, enfim. Então, quando pensamos em educação espírita, temos premissas diferentes, verbos diferentes. E por que isso? Porque nós somos reencarnacionistas e para nós, os educandos, eles não são tábuas rasas ou papéis em branco, né? Somos espíritos imortais que trazemos bagagem, algumas positivas, outras nem tanto, e que precisam ser trabalhadas, modificadas, transformadas, e precisamos despertar em nós aquilo que já está implantado pelo Criador. Bom, dito isso, vamos imaginar a educação espírita como sendo uma mesa. E essa mesa precisa de sustentação, né? Precisa de pilares. Nós vamos falar agora, nos próximos minutos, sobre quais são os pilares que sustentam a visão da educação do espírito imortal. O primeiro desses pilares é o exemplo. A transformação deve se dar principalmente pelo exemplo. E antes que alguém possa pensar assim, mas eu não trabalho como educador, não tenho filhos e netos na condição aí de educandos agora, ou não tenho filhos e netos, então esse tema não me interessa. Este é um equívoco porque, na verdade, nós devemos nos educar. Educar o outro é uma consequência natural da nossa própria transformação. Ao nos transformarmos, de alguma maneira, nós contagiamos, né, interferimos na educação daqueles que nos rodeiam. Mas a nossa preocupação não é transformar o outro, não é conscientizar o outro, não é despertar no outro, é fazer isso em nós. Paulo de Tarso tinha passagens muito interessantes onde ele dizia isso, olha, eu não posso dar conselho. Ele falou isso para Lucas, inclusive, quando estava na prisão. O Lucas queria saber se os cristãos deveriam continuar escondidos ou para viverem, né? Porque os cristãos eram mortos, ou se deveriam fugir de Roma para continuar pregando, ou se deixar até prender e virarem mártires. E Paulo falou para Lucas, falou, olha, não sei, cada um deve fazer o seu caminho, a sua escolha. Ou seja, deixando claro, né, como um espírito da hierarquia de Paulo pensa, eu não posso educar o outro. Ele diz, eu posso apenas dar o meu testemunho, eu posso fazer e as pessoas têm que fazer as suas próprias escolhas. Voltando então aos pilares, é importante que a gente saiba que o primeiro e principal pilar é o exemplo. Não há possibilidade da educação verdadeira do espírito imortal ser feita sem o exemplo. E qual é a base para isso? Jesus. Jesus era essencialmente exemplo.
vivenciou, exemplificou tudo aquilo que falava. Não se preocupou em escrever as suas palavras, outros fizeram. Dos 4 evangelistas que foram escolhidos, existem mais de 200 evangelhos, né, apócrifos, mas dos 4 que foram escolhidos, 2 sequer conheceram Jesus encarnado, e Jesus não se preocupou em registrar, ele se preocupou em exemplificar. Não há possibilidade de nós fazermos com que as pessoas se transformem, caso nós queiramos ajudá-las nessa transformação, se não for através do exemplo. Então, falamos para os nossos filhos fazer uma coisa, mas fazemos outra, eles com certeza vão ficar muito mais com o que nós fazemos. Existe uma frase bastante comum nas palestras espíritas, que a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Ou seja, o primeiro pilar da educação espírita é o exemplo. O segundo pilar é o diálogo, Di2, né? E segundo Piaget, que é base de teorias educacionais, muito conhecido por todos que trabalham na área educacional, nós fazemos verdadeiramente monólogos coletivos. Nós acabamos falando muito e ouvindo pouco. E muitas vezes a pessoa está falando conosco e nós estamos mais preocupados com o que vamos falar para ela depois e nem ouvimos verdadeiramente. Eu, antes de trabalhar na área de educação, muito jovem, trabalhei no Banco do Brasil. E eu fui fazer um curso do banco e o palestrante, naquele dia, fez uma coisa interessante. Ele pediu, eu estava sentado na primeira fila ali, ele pediu um voluntário para subir ali na frente. Eu levantei a mão e fui lá. Ele colocou 2 cadeiras, uma de frente para a outra, e pediu que eu me sentasse numa delas. Eu me sentei e ele disse: olha, imagine que aqui na frente, nessa cadeira vazia, tem alguém. Tente vender alguma coisa, qualquer coisa. Eu comecei a perguntar, mas ele falou: sem mas, só tente vender. E aí, como espírita, né, convicto, eu tentei vender livros. Comecei a falar com a cadeira vazia: olha, eu estou vendendo livros, é muito importante, enfim, discorri ali. Para mim, aquilo foi uma eternidade, as pessoas achando graça, porque eu estava falando com a cadeira vazia, e passou 1 minuto, para mim tinha passado muito mais, ele falou: tá bom, muito obrigado. A hora que eu levantei e estava voltando, ele falou: não, por favor, sente-se na outra cadeira. Eu sentei. Ele falou: agora você é o comprador que não quer comprar, pode contra-argumentar. E aí piorou, né? Porque eu tinha que desdizer tudo aquilo que eu havia dito no minuto anterior. E aí comecei a pensar: olha, para que eu vou comprar livro, né? Falar o contrário. Mais 1 minuto se passou, ele pediu então que eu levantasse, eu já quase pulei na direção da minha cadeira na plateia. Ele falou: não, por favor, sente-se novamente na primeira cadeira. E eu sentei 3 vezes em cada cadeira, portanto, a técnica, mais a mudança aí de cadeira e tal, mas foram 6 minutos, né? E nesse dia eu descobri, de um jeito dolorido, porque estava muito frio em São Paulo, menos de 10 graus, e eu suava muito, porque eu descobri, durante essa técnica, que eu nunca havia dialogado verdadeiramente na minha vida. Ainda bem que isso aconteceu quando eu era bem jovem. Porque dialogar é aprender a sentar na cadeira do outro, é ver as coisas do ponto de vista do outro. Para concordar com tudo? Não, não necessariamente, mas para, primeiramente, entender o ponto de vista do outro. Todo ponto de vista é a vista de um ponto, né? Do meu ponto de vista, eu estou coberto de razão, eu estou vendo as coisas daqui e o que eu defendo está certo, mas quando eu sento na cadeira do outro, eu vejo por um outro prisma. Hoje, a psicologia usa muito a expressão empatia, que na época ainda não se usava, que é a nossa capacidade, a nossa competência de se colocar no lugar do outro, de sentir o que o outro está sentindo, de entender o que o outro está passando. Portanto, o segundo, e não menos importante que o primeiro, pilar da educação espírita é o diálogo. Sem ele, não é possível que nós nos eduquemos e ajudemos na educação de outras pessoas.
O terceiro pilar são as verdades. Nós não podemos educar com mentiras, nós não podemos nos educar com mentiras. É muito importante que a gente entenda que a verdade no mundo de provas e expiações, para aqueles que não se lembram, dentro da doutrina espírita nós temos uma classificação dos mundos habitados. Então, mundos primitivos, a Terra já foi um deles, mundos de provas e expiações, é o nosso atual estágio, mundos de regeneração, mundos felizes e mundos divinos. Muito bem, estamos numa escada de 5 degraus, no segundo ainda, mundos de provas e expiações. E, portanto, as verdades são relativas. Nós não compreendemos toda a verdade, dada a nossa incompetência. Não porque a doutrina fala, isso é um mistério, né, nunca poderemos entender. Mas, olha, ainda falta-vos um sentido. Temos essa informação trazida pelos imortais. Vocês ainda não compreendem, não têm palavras, não têm recursos mentais, às vezes, para compreender. Mas com o progresso, com a evolução, com certeza compreenderão. Então, falando de verdades que não são absolutas, nós precisamos educar através da verdade. Não podemos usar da mentira como um recurso, como costumeiramente fazemos. E aqui me permitam, meus amigos, um exemplo. Eu tenho 3 filhos, um com 30, a outra com 25 e a outra com 21. A de 25, a Letícia, quando tinha aí seus 4, 5 anos, ela pediu que eu comprasse morango. E eu falei, filha, eu fui ao supermercado ontem e não tinha morango. Era um período que não tinha. Quando eu for da próxima vez eu compro. Mas ela insistiu. Eu falei, olha, então vamos fazer assim, eu vou ao centro, eu tinha uma atividade no centro, o supermercado do shopping ele era muito próximo à nossa casa. Eu falei, quando eu voltar do centro eu passo, porque fecha às 22 horas, então eu passo lá. Quando eu estava guardando o carro na garagem, eu me lembrei da promessa que eu havia feito para minha filha. Estava chovendo e não me deu nenhuma vontade de ir ao supermercado. Então eu tinha 3 opções. Ou eu entrava e mentia e falava que tinha ido, porque ela ia me perguntar, eu bem conheço a filha, ou eu entrava e falava a verdade, olha, não fui, e aí ela ia ficar chateada comigo, ou eu fazia o que eu optei por fazer, né? Dava ré no carro e ia lá verificar a possibilidade de encontrar morangos, o que não tinha, mas pelo menos eu pude falar a verdade, porque isso ia pesar para mim, não é? É muito comum as pessoas encurtarem o caminho dessa forma. Então, eu vou aqui usar uma história do Mahatma Gandhi, né, do Gandhi, grande alma, líder indiano, político, religioso. Uma mãe procurou o Gandhi, e aí serve essa história tanto para o exemplo quanto para a verdade. Ficou 4 horas na fila, porque era assim, para conseguir conversar com o Gandhi. Quando ela chegou até ele, ela estava com um menino de 10 anos, ela falou, Gandhi, eu vim aqui para ver se você me ajuda, porque o meu filho come açúcar. E eu já falei que não pode, eu já dei bronca, já pus de castigo, e nada resolve. Vê se você faz alguma coisa aí para me ajudar. O Gandhi olhou para a mãe, para o garoto, e falou, olha, a senhora pode voltar daqui 1 semana? A mãe, posso. Foi embora, 1 semana depois, 4 horas no sol escaldante da Índia, no clima de monções, e aí ela chegou até o Gandhi, era a vez dela conversar com ele, e começou a contar a história, olha, meu filho, e o Gandhi interrompeu, falou, não, a senhora nem precisa contar, eu me lembro bem da senhora. Virou-se para o garoto e falou, garoto, para de comer açúcar, faz mal para a saúde. E ficou em silêncio. A mãe ficou aguardando alguma coisa além. E como ele não falou nada, ela falou, Gandhi, mas só isso? Ele falou, só isso. Ela falou, Gandhi, mas você está de brincadeira, né? Você me fez esperar 1 semana, ficar 4 horas no sol para falar isso, por que você não falou a semana passada?
Ele falou: minha senhora, a semana passada eu também comi açúcar. Olha que interessante, não é? Ah, mas a mãe, o menino não sabia. Mas não importa, não se educa com mentiras e o exemplo é importante. Então o Gandhi, sabedor que era disso, acabou optando por pedir que ela voltasse para que então pudesse dar o exemplo e falar uma verdade, né, para o garoto ali. Bom, continuando naqueles pilares, agora o quarto pilar, depois do exemplo, depois do diálogo e depois das verdades, é a construção da autonomia moral e intelectual. Mais uma vez citando o Piaget, de 0 a 2 anos nós temos uma fase chamada de anomia, ausência de regras. De 2 a 14, uma fase de heteronomia, construção de regras. E depois dos 14, em tese, em teoria, todos nós deveríamos nos tornar autônomos, ou seja, saber o que é certo e errado e agir de acordo com o que é certo. Mas o próprio Piaget fala, não é assim que funciona. Quem assistiu esse filme que eu vou citar agora, talvez se lembre da cena. O filme chama Ray, R-A-Y, a história do Ray Charles, músico famoso estadunidense, que tinha uma doença degenerativa nos olhos e que o médico falou para a mãe dele, uma senhora muito simples, semi-analfabeta, e eles moravam num local muito pobre. Falou, olha, o seu filho tem uma doença degenerativa e ele vai ficar cego. Não sei precisar quando, mas um mês, um ano, ele vai ficar cego. É importante que a senhora ensine ele a lidar com isso. E ela tentou, mas era difícil uma criança muito jovem prestar atenção naquilo, né? Não tinha consciência do quanto seria importante. E a cena que às vezes eu mostro até em seminários sobre o tema, é a cena de 3 minutos ali, o exato instante que ele fica cego. Ele perde a visão totalmente, ele entra correndo em casa, tropeça, cai e começa a chorar e gritar, né, pela mãe. Mãe, mamãe. A mãe estava ali cozinhando, continuou impassível. Eu já tinha reprovado nessa hora. Ela continuou ali impassível. E ele, então, percebeu que não ia adiantar, começou a fazer aquilo que ela havia ensinado, prestar atenção nos sons, né, de todo o ambiente, nos sons externos, inclusive ouviu um grilo que estava ali debaixo do móvel. E ele foi tateando e conseguiu pegar o grilo na mão. E sorriu. Aí ele se levantou e falou, mamãe, também estou te ouvindo, a senhora está bem aí. E aí sim, ela veio na direção do filho, chorando, abraçou e falou, meu filho, eu estou bem aqui. E ele pergunta, por que a senhora está chorando, mamãe? E ela fala, porque eu estou feliz. Olha, amigos e amigas que nos assistem, eu não sei se temos tanta competência emocional como a mãe do Ray Charles teve, não é? Olha como essa mãe, e ele, nós bem sabemos, músico extraordinário que se tornou, ganhou a vida com a sua audição, compôs muitas músicas em homenagem a essa mãe, ele construiu a partir desse momento, e ela teve a competência de permitir, a sua autonomia, não é? Muitas vezes nós, educadores, queremos fazer pelo outro. Jesus não fez por nós. Os bons amigos espirituais fazem por nós. Eles nos auxiliam, mas somos nós que temos que traçar o caminho. Quem leu a obra de André Luiz, por exemplo, o livro Nosso Lar, sabe que quando ele estava, para o tempo da Terra, aí, o equivalente a aproximadamente 9 anos, em região de sofrimento, né, o chamado umbral, a mãe dele o visitava e ele nem percebia a presença dela, ela não podia tirar ele de lá. Não é assim que funciona. Temos que nós próprios construir a nossa própria caminhada, a nossa jornada, assumirmos o volante da nossa vida, não é? Então, a construção da autonomia é muito importante. Quando fazemos pelo outro, estamos, na verdade, roubando deles a oportunidade de aprender. E é importante que a gente, na condição ali de adultos, perto de crianças, mas também adultos entre adultos, nós saibamos permitir que as pessoas construam a sua autonomia. A visão espírita de educação não é baseada em
recompensas, castigos. Não é? Nós, como outras religiões, né, que às vezes pelo medo faz com que as pessoas não ajam, ou então aquela brincadeira que se faz no movimento espírita, eu estou trabalhando para conseguir tijolinhos no mundo espiritual, para construir a minha casa. Não, essa não é uma visão espírita. A visão espírita não é de recompensas e castigos, e sim de sanção por reciprocidade. Ouvindo assim, talvez alguém esteja pensando, nunca ouvi falar disso na doutrina espírita. O Edmir está inventando uma teoria dentro do movimento espírita. Não ouviu, provavelmente sim, mas com outra expressão: causa e efeito. Isso é sanção por reciprocidade. Ou seja, quem sujou tem que limpar, quem quebrou tem que reconstruir. Ou seja, não é castigo e recompensa, é sanção por reciprocidade, é causa e efeito. Quando nós entendemos isso, passamos a agir dentro do que é correto, porque isso é bom para nós. Nós percebemos que as consequências são melhores. Aqui não teremos tempo de abordar, mas o próprio Kardec trouxe o Evangelho para o Espiritismo por perceber, ao entrevistar os desencarnados, que aqueles que seguiam princípios de moralidade se encontravam melhor no mundo espiritual, e aqueles que não seguiam estavam em condições bem mais difíceis. E esta, então, é a quinta pilastra da educação espírita, não é? A sanção por reciprocidade. A sexta é a construção do homem integral. Nós temos obras como Inteligências Múltiplas, do Howard Gardner, professor da Universidade de Harvard, que fala, né, que temos múltiplas inteligências. Mas Joana de Ângeles, uma década antes do Gardner, já havia escrito um livro através da mediunidade de Divaldo Pereira Franco, intitulado O Homem Integral, onde ela fala também que devemos nos desenvolver em todas as nossas potencialidades. E este é o quinto pilar que nós gostaríamos de trazer aqui. A aprendizagem espírita, ela deve ser significativa. Não devemos falar para as crianças com linguagem de adulto. A casa espírita, na medida do possível, os pais, os educadores, devem utilizar os recursos adequados à condição intelectual, à idade, enfim. Tinha uma musiquinha que nós cantávamos na evangelização e, por caridade aos ouvidos de quem aqui nos assiste, eu não vou cantar. Mas a musiquinha dizia assim: não se ensina a criança contando historinhas a conhecer Jesus? Não se ensina o letrado, através da ciência, o caminho da luz? Não se aprende a servir ao nosso mestre amado, amando nosso irmão? Pois ao malandro velho se ensina o evangelho, é com samba canção. Olha que interessante, né? Como essa musiquinha infantil, ela nos remete a isso, às diversas linguagens. Nós precisamos tornar o aprendizado significativo, porque se nós falarmos, por exemplo, uma mensagem belíssima numa língua que as pessoas não entendem, né, de uma forma intelectualizada, não. Então nós precisamos transformar aquilo que é complicado em algo mais simples, para que seja acessível a todas as pessoas. E aqui mais um pilar, que é a construção de pessoas solidárias. O Chico ia à feira e um companheiro de Mirassol, uma cidade aqui próxima a nós, levava o Chico sempre à feira. E ele pôs isso num dos seus livros, não é? E o Chico estava escolhendo tomate e pegava um tomate bom, um tomate ruim. O Adelino Silveira é o companheiro. E ele falava: Chico, pega só os tomates bons, né? Você está pegando tomate ruim por quê? E ele disse: Adelino, se eu pegar só tomate bom, o que vai sobrar para o pessoal no final da feira? Veja, né, essa ideia de solidariedade, de se preocupar com o outro, sem saber quem é esse outro. Talvez você tenha pensado: poxa, Edmir, mas me comparar com Chico Xavier, eu ainda não consigo. Mas há uns tempos atrás, um texto correu à internet aí, não eram espíritos tidos como missionários. Os funcionários da Volvo, empresa, na Suécia, olha o que eles faziam. Um brasileiro trabalhava na Volvo, foi transferido para a Suécia e lá ele, a sua carteira de motorista não tinha validade, ele então precisou ir de carona. Quando chegava lá, o motorista
parava perto do portão e eles andavam até a porta, uma distância de 4 quarteirões. E ele achava estranho, porque estava vazio. Aí um dia ele perguntou para o colega que dava carona, falou, olha, por que você para perto do portão e não perto da porta? A gente chega cedo, está vazio. E o colega sueco falou, nós temos uma regra aqui, a gente vai parando sempre, né, de perto do portão para perto da porta, para quem chegar mais tarde ter um local mais próximo ali à porta. Veja que era centenas ali de funcionários. Isso é educar para a solidariedade. Eu tive a oportunidade de fundar, ser presidente de uma cooperativa educacional e ficava encantado com os jogos cooperativos, os jogos solidários promovidos, né, dentro das cooperativas. Precisamos diferenciar obediência de respeito. Obediência não é virtude, obediência é fé cega e, no caso, a visão espírita é a de respeito. Devemos respeitar tudo e todos, mas não termos obediência, porque quem obedece cegamente pode obedecer uma pessoa do bem, mas também, infelizmente, pode obedecer pessoas que podem nos levar a erros muito graves. Se nós pensarmos nos meninos do tráfico, na juventude hitlerista e assim vai, nós veremos que a obediência não é um caminho seguro para o nosso aprimoramento. Portanto, é importante que ensinemos e, antes disso, que nós possamos aprender, né, para ensinar, a respeitar tudo e todos. Mais um, e agora o último pilar da educação, é diferenciar erro de negligência e maldade. O erro é necessário para o nosso progresso. No Livro dos Espíritos, pergunta Kardec aos imortais se é possível que um espírito chegue à perfeição sem nunca passar pela fieira do mal. E os espíritos dizem que sim, que é possível, mas sem errar não, porque como somos criados simples e ignorantes, vamos errar. E quando nós paramos de tentar por medo de errar, nós travamos o nosso processo evolutivo. Então, o erro não deve ser punido. A negligência, bom, esta deve ser orientada com veemência, porque quando somos negligentes, de certa forma, vamos responder por isso. A maldade, ainda no mundo de provas e expiações, precisa de contenção. Haverá um momento em que isso não será mais preciso, mas, por hora, ainda temos que conter a maldade, orientar a negligência e, de certa maneira, até incentivar as tentativas que vão gerar erros, mas que são importantes para o aprendizado. Quando eu fazia esse resumão que fiz aqui em palestras, e são tantos pilares, as pessoas no final falavam, estou confusa, estou confuso, não sei se eu estou me autoeducando agora, fiquei na dúvida. E para isso eu criei uma página final, onde eu digo assim, olha, daqui a um ano, da data que você estiver aqui nos ouvindo, coloque essas 3 regrinhas e veja se você conseguiu melhorar nas 3. Se a resposta for afirmativa, significa que o processo educacional está acontecendo dentro da visão espírita. Caso não seja, é bom que você fique mais atenta, mais atento. Quais são as 3 dicas importantes para nós sabermos se estamos nos autoeducando? Primeiro, espíritos superiores têm grande capacidade de adaptação. Você não consegue imaginar Jesus, Chico Xavier, Francisco de Assis, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, e aí vai, né? Gandhi, reclamando. Eles não reclamavam, eles faziam o melhor que podiam dentro das condições que tinham. Então, se nós queremos nos tornar espíritos melhores, e aí estamos nos educando, precisamos não reclamar, porque espírito superior não reclama, ele se adapta. Grande capacidade de adaptação é um indicador de que estamos nos educando. Segundo, e eu sei que pode doer para muitos aí, é não sermos ansiosos. É claro que a ansiedade é uma doença que precisa de tratamento medicamentoso, psicológico, espiritual, claro, sabemos disso. Mas do ponto de vista espiritual,
Ansiedade é não compreendermos, de alguma forma, o tempo de Deus. Não compreendermos que é o tempo para preparar a terra, que é o tempo do plantio, que é o tempo do cultivo, o tempo da colheita. E somos ansiosos porque queremos no nosso tempo. Sou dialogador em reunião mediúnica há mais de 30 anos e percebo que muitos dos processos obsessivos se dão pela ansiedade, porque o espírito quer que o outro pague o que deve a ele agora. Não quer esperar a lei de causa e efeito, que isso se cumpra naturalmente. Portanto, minhas irmãs, meus irmãos, a segunda dica, além da grande capacidade de adaptação, é não sermos ansiosos. E a terceira e última dica é sermos felizes, porque a doutrina espírita é extremamente otimista. Todos vamos ser espíritos puros, mesmo que sejamos hoje teimosos, estejamos demorando para aprender, a vida vai, ou as sucessivas encarnações, vai nos impulsionar de diversas maneiras a isso. Se daqui a um ano estivermos com maior capacidade de adaptação, se tivermos menos ansiosos e se estivermos mais felizes, provavelmente estamos nos educando. Permita uma última história que ilustra uma visão de educação espírita de forma bastante lúdica. Como eu já citei, os 3 filhos, o mais velho, hoje com 30, tinha 5 anos, portanto, essa história tem 25 anos. Eu levava ele à aula de natação e ficava ali lendo durante 40, 45 minutos, enquanto a aula desenrolava, não compensava eu voltar para casa e voltar lá para buscar. E, determinado dia, aproximadamente 15 crianças na faixa dos 5 anos estavam lá, e eu, à distância, observando. Um deles era meu filho, e o professor disse: hoje vocês vão aprender a mergulhar. Então, o professor mostrou a postura corporal que eles deveriam ter na borda da piscina, entrou na piscina para evitar qualquer acidente. E disse para a primeira criança da fila: pode pular. E assim foi. Se você já assistiu uma aula de mergulho para crianças pequenas, você vai entender. Eles davam barrigadas, como a gente chama aqui em São Paulo. Batiam na água, fazia até um barulho. E aí o professor falava: olha, muito bem, pode sair, voltar para a fila, que já já você vai mergulhar de novo. Aí todos davam barrigada, voltavam, e conforme os mergulhos foram acontecendo, alguns já foram prestando atenção e corrigindo ali a sua postura para não darem mais barrigadas. E eu achei aquilo fantástico e falei: preciso usar isso nas palestras. É assim que Deus nos educa. Nós estamos na fila, mergulhamos, damos barrigada, dói. Mas na visão espírita temos múltiplas oportunidades. Deus fala: meu filho, sobe a escadinha, volta para a fila, que já já você vai mergulhar na carne novamente, uma nova oportunidade. Ah, mas se dermos barrigada novamente? Bom, vai doer, mas Deus vai permitir que nós façamos esse movimento. Então, diferente de outras filosofias e religiões que falam em castigo eterno, numa visão mais dura, a visão espírita é otimista. Teremos muitas oportunidades para consertarmos, fazermos o caminho certo do ponto em que erramos no passado. Assim, meus amigos, minhas amigas, nós vamos encerrando a nossa reflexão e espero que ela tenha sido importante para vocês, como sempre é para mim, quando eu tenho a oportunidade de trazê-las. Que assim seja para todos nós. Edmir, nós te agradecemos de coração por essa reflexão tão objetiva e profunda ao mesmo tempo. E agradecemos ainda pela tua presença tão generosa entre nós. E eu quero convidar todos para que possamos elevar os nossos pensamentos a Jesus, para que possamos encerrar esse momento por meio da prece. Senhor Jesus, governador amoroso da terra, que conduzes este planeta com sabedoria, justiça e misericórdia, recebe nossa gratidão por este momento de luz e aprendizado.
Que tuas palavras, semeadas hoje, não fiquem apenas na mente, mas desçam ao coração e se transformem em gestos, escolhas e atitudes de amor. Envolve, Mestre querido, cada lar que nos acompanhou, cada coração que escutou, cada alma que, mesmo cansada, abriu uma fresta para que a esperança entrasse. Que Maria Santíssima, Mãe de infinita ternura, cubra-nos com seu manto de paz, acolhendo nossas dores, silenciando nossas angústias e nos ensinando a amar como ela ama, com presença, humildade e entrega. Que a sensibilidade espiritual bata à porta de cada um, não como imposição, mas como um convite suave à transformação interior. Permita, Jesus, que saiamos deste encontro um pouco mais humanos, um pouco mais conscientes e profundamente comprometidos com o bem, com o perdão e com o amor. Que assim seja. E nós agradecemos a todos vocês que estiveram conosco até agora, compartilhando desse momento de reflexão, aprendizado e elevação moral. Nós convidamos vocês a estarem conosco no próximo Evangelho Sem Fronteiras. Até lá! Conhecendo o Espiritismo. Centro Espírita Online Casa de Jesus. A morada de todos os corações.